Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados e convidadas para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje não estamos sozinhos, estamos com ele, Felipe Fagundes. Oi, pessoal, tudo bom? Felipe Fagundes é escritor, nasceu em 1991 em Nova Iguaçu, na Baixada do Rio de Janeiro, lugar onde ele cresceu também. Seu livro de estreia é Gay de Família, uma comédia publicada pela editora Paralela, sobre um tio gay que topa cuidar dos 3 sobrinhos pequenos para um final de semana. As suas histórias são bem humoradas e, na verdade, são um pouco dramas disfarçados, como ele gosta de falar, em que aborda, família, amizades e relacionamentos em geral. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Já fala onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais aí, pela internet. Oi, pessoal. Primeiro, muito obrigado por terem me convidado aqui para essa conversa. Eu adoro ter essa oportunidade de chegar num lugar e poder falar tanto do meu trabalho, do livro que eu amo tanto e saber que tem pessoas ali que se conectaram com a história também. Então, vocês podem me encontrar. Eu ia falar em todas as redes sociais, mas agora já é mentira, porque o Twitter morreu. Então, vocês podem me encontrar. Agora vocês estão me encontrando no Instagram, principalmente, que agora é a minha nova casa, e também no Threads, que eu estou usando ali, vendo se eu consigo me acostumar. Mas a minha arroba é basicamente a mesma em todas as redes sociais, que é @Felipe_FGNDS. Procura Felipe Fagundes que você vai me achar. Apesar de ter uns 500 iguais, quando você bater o olho vai saber que sou eu. É isso aí. Não aderiu o Blue Sky ainda? Ah, eu acho que nem vou aderir. Acho que isso aí vai. Eu Então tá acho que isso tudo aí bem. vai com Deus ainda. Bom, então vamos lá, só reforçando, @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Se vocês quiserem acompanhar a gente, não esqueça também de avaliar esse episódio aí. E vamos então conversar com o Felipe, estamos muito felizes com ele aqui com a gente. E eu acho que a primeira pergunta clássica, né, é saber como é que veio essa decisão de trabalhar com a literatura, com a escrita. Tu sempre escreveu, Felipe, conta um pouquinho disso pra gente. É engraçado assim um pouco de como eu comecei com a escrita, porque eu sou da época dos blogs, assim, quando a blogosfera estava vivíssima, então lá estava eu, assim, já denunciando a idade. Então eu sempre tive blogs, acho que desde 2011 ou 2012 por ali eu tinha blogs literários, e aí eu comecei com blogs pessoais também. Então desde essa época eu tenho algum blog ativo em algum lugar, sabe, escrevendo, falando, geralmente contando causos assim da minha própria vida. Então acho que foi assim que eu comecei escrevendo, sabe? Eu comecei a contar historinhas da minha vida que eu achava engraçada, algum mico que eu paguei, alguma conversa engraçada que eu ouvi. Foi mais ou menos assim. E aí eu tinha esses blogs pessoais e eu via que, na verdade, eu descobri com os blogs que eu conseguia atrair a atenção das pessoas, que as pessoas realmente achavam engraçadas as coisas que eu contava. E aí eu fui criando uma comunidade, e eu li o blog das outras pessoas, elas vinham, eu li o meu, e tinha comentários, tinha toda aquela atividade, assim. Mas eu só comecei mesmo a pensar em escrever livro quando me aproximei muito de uma blogosfera também, que também era literária, então eles faziam resenha e tal, e foi mais ou menos ali na mesma época que eu comecei o meu hábito de leitura. Porque eu acho que muitos autores, assim, você deve ter conversado com vários, eles sempre falam, na minha infância tinha uma tia minha que me emprestava livro, a minha professora, a bibliotecária, os meus pais contavam história para mim, então eu não tive nada disso. Gente, em Nova Iguaçu não tinha nem livraria, ninguém da minha família tem um hábito de leitura assim tão forte. Então, não foi assim que eu comecei. Eu comecei bem tarde, já mais na escola, assim, no ensino médio. Tinha uma amiga minha que ela gostava muito de ler, então ela foi a minha professora, digamos assim. E um pouco depois dela, ainda que eu comecei a criar de fato o hábito da leitura. E aí eu percebi, bom, estou contando aqui meus casos no blog, aprendi a gostar de ler, então eu acho que eu posso contar as minhas histórias. Então eu comecei a ter essas ideias de histórias e a comédia era muito presente nos meus blogs pessoais, porque era um caos do dia a dia, que as pessoas gostavam de ler e riam. Então eu falei, acho que eu vou começar a escrever também. E aí eu comecei a meio que estudar o mercado editorial. Depois de ter escrito algumas coisas, eu quero de fato botar meu nome no mapa do mercado editorial, sabe? Quero fazer alguma coisa assim para fazer direito.
como eu senti que eu só ia ter uma chance para Chamar fazer atenção. acontecer. Só ia ter uma chance, porque para você ser um autor independente, tem toda uma questão de investimento que você tem que fazer no seu livro. E eu não tinha todo esse dinheiro para ficar fazendo várias vezes. Então eu falei, se eu vou fazer uma vez só, eu quero fazer certo. Então eu fiquei um tempo assim, ficou coisa de um ano que fiquei estudando qual é a melhor forma, do jeito que eu conseguiria pagar, o que que meu orçamento permitia e o que que faria diferença assim para começar a minha carreira de escritor. E aí, depois de toda essa estratégia, foi que eu de fato publiquei o Gay de Família de forma independente e aí as outras coisas vieram seguindo isso. Você Nossa, falou ali que você. Ai, desculpa, Camila, pode ir. não, eu ia só dizer que na verdade é bem isso. Eu acho que todo mundo conta sempre aquela história do quando eu era mais novo, quando eu era criança, daí tinha um parente, aí tinha Sim. bibliotecário, ó, minha dicção. Mas eu acho que é bem curioso tu trazer essa. Tu falou demora, né? Mas eu acho que não é sobre isso. Eu acho que todo mundo tem seu momento de desabrochar a vontade de ler. Então é muito legal também trazer esse lado de tu estar um pouco mais avançado no colégio, daí teve vontade, através de uma amizade. E ao mesmo tempo tu já escrevia também, né? Já contava os teus causos. Então achei muito interessante como isso vem de um lugar meio diferente de outras pessoas que realmente contaram pra gente as suas trajetórias. E eu acho engraçado também que as referências das pessoas, eu vou conversando com outros Uhum. autores, outros amigos meus que gostam de ler também, e tem ali mais ou menos ali entre 20 e 30 anos, essa faixa etária, e as referências deles não são as minhas. Todo mundo fala, eu comecei a ler com Harry Potter, eu falo, cara, eu li o primeiro Harry Potter. Quando eu fui ler o primeiro Harry Potter, o livro um eu já tinha, sei lá, 20 anos, 20 e pouco. Não é a minha adolescência. Apesar dele ele existia durante a minha adolescência, mas eu não estava lendo ele. Os livros mais famosos que as pessoas liam quando adolescentes, crianças, eu não estava lendo esses livros. Eu só fui descobrir eles já com 20, 25, sei lá, por aí. E você falou, né, ali sobre os seus causos e a sua época com os blogs ali. E falou, né, que você relatava as coisas da sua vida. E eu queria entender também o que tem das suas experiências, né, com Gay de Família e com futuras histórias, né? Se elas estão diretamente atreladas, se tem uma coisa ou outra, ou se realmente você pega pro lado mais criativo, né? Então, eu sou muito bom de inventar. Eu gosto muito de. O que o gay de família, eu acho que qualquer história minha vai ter muito forte minha, é essa pegada da comédia mesmo. Porque, tipo assim, a comédia é uma coisa muito presente na minha vida, é o jeito que eu gosto de me expressar, a comédia é o jeito que eu me entendo como pessoa, assim. Eu me considero uma pessoa, na maior parte do tempo, uma pessoa muito feliz. E eu tenho dificuldade de me conectar com tristeza, com drama. Assim, é raros momentos que eu. Não sei, eu não me conecto muito bem com drama. Eu sempre falo isso quando as pessoas me perguntam, que, por exemplo, eu sou uma pessoa que não chora. Eu não sei porque eu não choro, não tem, a lágrima não vem. Eu posso contar nos dedos, assim, as últimas vezes que eu chorei. Por exemplo, eu sei que a penúltima vez que eu chorei foi em 2022, se eu não me engano. Meu Deus. E a última vez foi agora em 2024, mas são por motivos muito específicos. Gente, Então, assim, quando eu choro é muito importante pra mim. Não é que eu não me emociono, eu Uhum. me emociono, mas de lágrimas, de falar, chorar. Tem gente que fala, chorei no trabalho, chorei no travesseiro, chorei no banho. Eu falei, sim. gente, nunca. Li um livro e chorei, vi um filme e chorei, não me identifico com isso. Então, assim, eu não sei, os dramas não me tocam da mesma forma que eu sinto que eles tocam as outras pessoas. Então, eu sempre fui muito pro lado da comédia. Pode estar o mundo caindo aqui na minha casa, eu provavelmente vou estar achando graça. Eu não sei se é um mecanismo de defesa, não sei o que, que é. Mas eu sei que eu gosto muito de fazer comédia com todas as situações. E aí, quando eu vou escrever uma história, mesmo ela tendo os dramas dela, né, os conflitos, eles sempre vão pro lado da comédia. Então, isso eu acho que é uma coisa muito minha. E aí, da minha vida, além dessa questão da comédia, que vai aparecer nos meus livros, os temas, né? Eu não faço comédia, eu não escrevo um livro do tipo, isso aconteceu na minha vida, aconteceu na minha família, então eu vou escrever uma história exatamente igual. Ou tive essa experiência, eu vou escrever uma história exatamente igual. Não, eu provavelmente nunca vou fazer isso. Mas os temas são interessantes para mim. Por exemplo, eu adoro o tema de família espinhosa, assim, essa família que é cheia de conflitos, que tem várias camadas, ali tem gente que se entende, tem gente que não se entende. Eu adoro isso. Então, por exemplo, por isso que Gay de Família é do jeito que é. Nos próximos livros também eu quero abordar temas que são importantes para mim. Não necessariamente que aconteceu alguma coisa comigo, mas são temas que eu acho interessantes simplesmente de tratar. Eu acho que é mais, talvez, o que tu gostaria de ler também enquanto leitor, até um extra, assim. Ou tu é um leitor que Ah, consome fora, assim.
Não, assim, com certeza são coisas que eu gostaria de ler. Eu acho que eu não consigo escrever algo que eu não gostaria de ler. E aí eu sinto de fato essa falta no mercado literário no geral, seja independente, seja tradicional, que é esse gênero da comédia. E eu sinto isso, eu sei que não é só eu que sinto, eu sei que muitos leitores meus, por exemplo, quando eles pegam o Gay de Família, eles falam assim pra mim: "Nossa, Felipe, esse é o livro mais engraçado que eu já li. Eu nunca ri tanto quanto eu ri com o seu livro". E assim, eu aceito o elogio, óbvio, fico assim, pô, muito feliz. Fiz certo aqui, não? O que eu queria fazer, que era fazer o leitor rir, pelo menos eu consegui. Mas, por um lado, eu sinto que essas pessoas nunca leram outros livros de comédia. Então, o meu foi o primeiro assim, de comédia que ela pegou e leu e se identificou ali. Ela fala que foi o livro mais engraçado da vida dela. Eu fico assim, gente, não é possível que eu, que saí lá de Nova Iguaçu, sou o livro mais engraçado do mundo, de todos os livros do mundo que essa pessoa já leu, o meu foi o mais engraçado. Então, eu fico meio assim. Mas eu sinto mesmo essa falta. Porque as pessoas são muito acostumadas a ler romance, fantasia, drama, as pessoas amam. É muito comum você ver a pessoa falar: gente, eu amei esse livro, aquele me destruiu, 5 estrelas. Uhum. Mas raramente você vê alguém falando: gente, eu amei esse livro, eu gargalhei, 5 estrelas. O chorar é muito raro. As pessoas procuram livros para ficarem Sim. destruídas, né? E é normal, eu entendo isso. Sim. O drama é super Nossa, isso é muito importante. verdade. As pessoas E não tem uma estão acostumadas a questão. ler comédia. O meu ponto é esse. Sim, Com sim. certeza, eu acho que tem uma questão até do valor, né? Porque a gente vê, e isso eu acho que, além da literatura, né? A comédia sempre é vista como algo menor do que o drama e tudo mais. Só que comédia é muito difícil. E aí eu queria até te Muito. perguntar, lendo, assim, né, Gay de Família, eu fiquei pensando sobre isso. O humor, eu fiquei pensando, tipo assim, eu acho que eu não conseguiria escrever um livro de comédia, porque eu acho que é uma coisa tão difícil de fazer, e aí eu queria entender se tu teve algum obstáculo na tua escrita mesmo, assim, se tu demorou, como é que foi esse processo de escrita mesmo, de entender, ok, agora tem muito humor aqui, vamos dosar um pouco, como é que foi isso? Então, como eu estava falando para vocês, de eu não me conectar com drama, eu já tentei escrever drama. Uma vez eu falei: não, agora eu vou escrever um livro dramático, agora que eu estava com uma ideia de história na cabeça, que eu achava que ela não encaixava tão bem com a comédia, porque era um tema um pouco mais pesado, um pouco mais delicado. Eu falei: acho que aqui a comédia não vai entrar, vou tentar escrever um drama. Eu não consegui, eu falo: não consigo, eu preciso colocar uma piada dentro dessa história, essa história precisa, eu não consigo respirar se a história não tiver um alívio cômico, não tiver pelo menos alguma coisa assim, eu preciso. Pra comédia já sai muito fácil de mim. Eu amo, assim, eu me divirto, eu fico rindo sozinho das coisas que eu mesmo estou escrevendo, assim, as ideias vão vindo, vai conectando na minha cabeça de uma forma. Eu amo. O Gay de Família, por exemplo, foi um livro que eu escrevi muito rápido. Foi um livro que me deixou muito feliz, assim, de escrever. Então eu não tenho esse bloqueio para escrever a comédia e tal, mas de fato existe uma demora. Não sei se eu vou dizer uma demora, para mim é o normal assim, para escrever comédia, mas é porque realmente não é só a história que eu quero contar. Então, quando eu estou escrevendo um livro, tem a história que eu quero contar, então eu sei os acontecimentos, né? Tipo, a cena vai acontecer isso, o tio vai entrar, as crianças vão sair, depois vai acontecer tal coisa e tal coisa. Mas é como eu vou contar. E eu acho que talvez acho para todo mundo que escreve comédia, esse como você vai contar é muito importante, porque é o timing da comédia. Se você errar ali, não vai ficar legal, as pessoas vão perceber, fica uma comédia forçada, fica um negócio. Não, as piadas não funcionam. Então eu tenho sim que ter esse cuidado. Às vezes é a ordem da frase que eu mudo, às vezes é uma palavra que eu troco, eu boto um sinônimo, que o sinônimo em si é mais engraçado. Às vezes é um palavrão que eu encaixo na frase, que antes não tinha e fica Sim. mais engraçado. Então eu tenho que ter esse cuidado de sempre. Para mim, os parágrafos são muito importantes. Eu vou escrevendo e falo: cara, isso aqui pode. Eu escrevo o que vai acontecer, mas eu falo: isso aqui pode ser muito melhor, não tem graça nenhuma aqui. Eu tenho que passar essa mesma informação, mas de um jeito que seja. Que tenha uma piada, que seja engraçado, que o leitor vai dar uma risadinha mínima, pelo menos. Sim, e é muito engraçado porque ele já começa. Eu já comecei rindo. O primeiro parágrafo dele, a primeira frase dele é muito engraçada já. E aí, você falou até sobre a sua relação ali, né, com a comédia e com drama e tristeza, enfim. E eu sinto que o Diego, né, que é o protagonista, ele tem ele usa do humor como um mecanismo de defesa em relação aos problemas que ele leva ali, né, da família e do passado dele. E eu queria entender também como é que você chegou à ideia, né, de Guia de Família, como é que você pensou na história,
Se você tava... Como é que foi um lapso, assim, se ela veio inteira, se você foi construindo ela aos poucos na sua escrita? Existe esse. Tem um clichê do cinema que eu amo muito. Eu sempre comento isso, acho que ele foi a minha verdadeira inspiração pro Gay de Família. Que é, no cinema acontece muito, que é geralmente tipo, vai ter um homem nessa história que ele geralmente é um homem grandão, assim, um homem fortão, um homem super gostoso, que é meio rude, meio brucutu, e ele do nada, ele se vê numa situação que ele tem que cuidar de um monte de criança. Então, por exemplo, às vezes é um espião que tem que cuidar de um monte de criança, é um policial, é um bandido, é alguém que não sabe lidar com criança. A gente tem vários filmes assim, tipo Operação Babá, tem A Creche do Papai, Treinando o Papai, tem vários filmes assim, que é um jogador, esse Treinando o Papai é um jogador de, não lembro se é rugby ou futebol americano, alguma coisa assim, que ele tem que cuidar da filhinha dele, que é uma garotinha super dócil e tal, e ele tem que aprender a cuidar dela. Então, assim, eu sempre amei esse clichê. Tem alguns episódios também de desenhos animados que brincam com isso, que é o que coloca uma pessoa que ela não tem jeito nenhum com criança, geralmente é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa bruta, meio perigosa, meio hostil, e ela tem que cuidar de um monte de criança super atentada, ou fofa, ou tudo misturado. Eu sempre amei esse clichê. É tipo assim, no meu coração, assim, quando eu vejo ele, eu fico, que coisa mais fofa, que coisa engraçada. Eu não sei, pra mim ele tem um humor muito fácil. Então eu sabia que eu queria escrever uma história dessa, mas eu queria colocar representatividade nela. E eu nunca tinha visto um homem gay tendo que cuidar de criança nesse tipo de relação, né? Nesse mesmo clichê do filme. Então eu tive que pegar um gay que ele não vai ter jeito com criança. Então eu sabia que não podia ser um gay é, muito sensato, sabe? Então eu tive que criar o gay mais apocalíptico possível. Sim. Eu falei, um gay sensato não vai funcionar, ele vai cuidar das crianças normalmente, como qualquer outra pessoa cuidaria, com super carinho, atenção. Então eu precisava de uma pessoa que fosse mais apocalíptica, assim, mais caótico. E eu falei, cara, é o Diego. Então eu pensei, consegui fazer essa personalidade dele. E eu também tinha. Essa foi a minha parte da emoção, né? Essa era a história que eu queria contar. Mas na parte da estratégia, aquilo que eu falei de que eu queria colocar meu nome no mercado editorial, pelo menos um pontinho assim no radar, sabe? Para as editoras falarem, nossa, existe o Felipe Fagundes ali. Eu queria ter essa sensação. É que eu pensei, obviamente eu vou escrever uma história gay, então assim, não tem dúvidas que todas as minhas histórias vão ter algum personagem LGBT, provavelmente o protagonista vai ser gay. Eu quero criar um exército de gays, assim, essa é meu plano de carreira é esse, gays um diferente do outro. Mas eu pensei, se eu for escrever um romance gay, por exemplo, já tem tantos, sabe? Não que isso seja ruim, e pode escrever, quem quiser escrever pode escrever quantos de romance você quiser, mas já tem tantas histórias de menino se apaixona pelo menino, homem se apaixona pelo outro homem, nananana, que eu falei, eu acho que se eu lançar um desse, não vai chamar tanta atenção. Inclusive, eu estava escrevendo uma história que era mais ou menos um romance, e eu falei, pô, se eu terminei ela, né? Eu falei, se essa for a minha primeira história que eu vou publicar, eu acho que ela não vai chamar a atenção que eu quero. Mesmo ela sendo boa, mesmo eu amando essa história e sabendo que os leitores podem gostar também, eu acho que ela não vai se destacar o suficiente no meio desse mar de outras histórias que já existem. Então, eu escrevi o Gay de Família pensando nisso, que é uma história que eu nunca tinha lido, outras histórias parecidas. Hoje já consigo ver algumas histórias que têm protagonistas LGBT cuidando de criança. Algumas eu já li e amei. Mas na época que eu lancei eu não conhecia nenhuma. Eu falei, pô, eu sinto falta disso. Eu acho que se eu lançar desse jeito que tá, uma comédia, com protagonista gay, convivendo com crianças, eu acho que ela vai se destacar. E eu de fato acredito que foi isso que chamou a atenção da editora Paralela. Por exemplo, eu acho que eles estavam procurando alguma coisa que eles queriam ter no catálogo deles, e quando eles viram o Gay de Família, chamou a atenção. Então eu acho que eu fui muito feliz nessa escolha. Não, com certeza. E tem. E durante a leitura, a gente tem até uma sensação de que talvez role alguma coisa ali, role um romance. Só que aí, claro, né? Agora eu vou entrar no mar de spoilers, isso não acontece. E aí a história eu acho que fica até mais interessante, porque aí a gente consegue ver que o teu intuito mesmo de mostrar a relação daquele tio com aquelas três crianças que não tem jeito e como tem essa coisa até meio sessão da tarde, né, de você começar a enxergar o outro e pensar, olha, não é tão horrível assim cuidar dessas crianças, eles são meus sobrinhos e eu posso criar uma relação com eles. Então a gente vê, né, um movimento do mercado editorial de ter muita representatividade na literatura, mas não tem o suficiente, né, que a gente gostaria de ver. E tem e eu acho que você traz esse outro objetivo em Gay de Família, eu acho que abre um leque também pra gente ter outras histórias a partir dessas, né?
de outros autores que se inspiram, enfim, de não ter mais só aquele romance entre dois homens, ou o romance que não dá certo, a tragédia, né? E, enfim, era esse comentário que eu estava fazendo, basicamente. Não, eu concordo, assim, não é. Gente, pelo amor de Deus, quem quiser escrever seu romance gay, escreva, eu quero ler, tá? Eu quero ler todas as histórias gay possíveis. Mas acho que, da minha parte, é isso que eu gosto muito. Eu gosto de ter essa variedade. Então, tipo assim, é porque, pelo menos, na minha concepção, ser gay não é só sobre com quem eu tô. Eu não sou gay só quando eu tô namorando com outro homem, só quando eu tô aqui com meu marido. Não, eu sou gay o tempo todo. Eu sou gay lá dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu sou gay quando eu tô brincando com as crianças. Eu sou gay quando eu tô no meu trabalho. Eu sou gay quando eu tô na rua. Então, assim, tem várias relações para ser exploradas dentro de ser gay. Então, é isso que eu gostaria de ver nos livros, sabe? Não é só o romance. O romance é legal, é uma parte. Mas eu também quero ver todas as questões, sabe? Tem muita coisa para ser explorada. Por isso que eu gosto de ver em gênero diferente. Eu quero fantasia com gay, terror com gay, drama também. Então, assim, isso é que eu gosto dessa variedade. Eu sinto muita falta disso. Até porque também romance é um gênero que eu não me conecto tanto, assim. Eu tenho muita dificuldade de ler um livro que é focado num casal que é só isso. Ah, o homem conheceu o outro, o rapaz conheceu a menina. Eu tenho dificuldade também com esse gênero. Então, eu sempre gosto quando tem um outro plot, que é alguma coisa, fala, sei lá, sobre saúde mental, é uma amizade difícil, é um casamento que está complicado. Eu gosto muito desses temas, sabe? Eu acho que a comédia, até quando eu tava falando, eu fiquei refletindo as pessoas que a gente trouxe aqui, né? De autores, e a gente conversou, e realmente eu acho que o Felipe é o primeiro, né, Fevi, que veio falando do gênero, assim, eu acho que não é. Eu mesma não sou tão leitora, sabe? Eu acho que a De gente comédia, assim, é bem difícil. eu acho que esse ano eu tive grandes duas leituras de comédia, que uma foi o Rua Julián com Viralizou, Ah, que Ah, tudo! que sim, a sim, sim, gente sim, sim. já entrevistou ele aqui também, e foi ótimo. E Gay de Família, assim, e é interessante porque você falou ali, você tinha comentado que, que as pessoas realmente não leem comédia, e é difícil, eu acho, chegar nas pessoas, porque, É, tipo assim, a literatura tá em volta na minha vida quase todos os dias, praticamente todos os dias, tanto pelo clube quanto pessoalmente. Eu sou um leitor bem aficionado, assim. E, e é difícil ficar sabendo de títulos de comédia se não for atrás, né? Então, esse ano eu li 2 livros de comédia, mas eu tenho vontade de ler mais, e aí eu fico pensando, tá aí, onde é que eu vou achar, sabe? E aí eu acho que quem já não tá tão ligado à literatura sente mais dificuldade ainda. Eu tenho dificuldade. Eu fico caçando, assim, tipo, a minha vida toda eu fiquei caçando pitadinhas de comédia, pelo menos um alívio cômico na história, sabe? sim. Pra eu tentar respirar que eu precisava. Peguei as migalhinhas ali de humor, e sempre que eu achava um autor ou uma autora que eu considerava muito engraçado, eu falava, cara, isso aqui é genial. Mas a gente tem, sim, alguns títulos, seja na não ficção, sejam os próprios comediantes quando eles querem escrever, e tem umas histórias assim, que elas puxam muito pro humor mesmo. A gente tem uma variedade muito grande, na verdade, de comédias românticas também. Mas comédias românticas também é aquele negócio. Às vezes o livro é vendido como uma comédia romântica. Quando você vai ler, ele não tem nada de comédia. O livro não é nem engraçado. Eu falo, gente, que comédia romântica são essas? Nossa, isso é verdade. E aí eu acho que as Eu pessoas ficam com um senti. pouco de frustradas. Né? Falou que era comédia romântica, mas não tem graça nenhuma. É só romance. Você sabe que eu sinto isso muito nos últimos filmes, assim. Que eu gosto muito de comédia romântica e eu sinto que eles Ah, estão muito mais românticos do que comédia romântica. Eu achei bem isso que tu trouxe. sim. Acho que falta esse equilíbrio, assim, de poder trazer uma história, mas também ter a dose do humor ali na maneira que tem que ser e tal. E eu acho que o humor, ele é muito difícil, na comédia é difícil de escrever, de interpretar, imagino, assim. Então, eu admiro muito, assim, eu não tinha lembrado do Juan, né? Perdão, Divo, maravilhoso, que viralizou, é ótimo também. Mas pra ver, é uma coisa que a gente não tem realmente esse contato, que a gente não associa. Eu sou muito mais de ler outros gêneros, então. E é engraçado, É, é... é engraçado você ter falado de filme, porque, por exemplo, se você pensar no cinema nacional é só comédia. As pessoas vão no cinema um monte para ver comédia. Os é. filmes mais rentáveis brasileiros, assim, tipo, a maior bilheteria do ano, sei lá, você vai ver que vai ter um monte de comédia nesse ranking dos nacionais. Então, essas pessoas, quando você fala de comédia, elas Uhum. pensam logo no filme, mas livro realmente é muito difícil.
Nossa, isso O é brasileiro verdade. vai no cinema assistir comédia um monte, mas livro as pessoas não, dificilmente conseguem falar, sei lá, 5, 10 livros. Agora filme já vai ter vários no ano. Gente, alugou um triplex na minha cabeça, porque, nossa, é muito verdade isso, né? Tipo, é tão fácil pensar em muitos filmes, muitos filmes, muitos filmes de comédia e é muito difícil listar livros assim que sejam, né? Que eu li, no caso. Exatamente. E as pessoas gostam, elas curtem, são as maiores bilheterias. Mas pro filme, para livro realmente é difícil. É, eu queria Mas eu acho saber que isso é, a agora. gente. Não, Pode só falar, iria fala comentar aí. que eu acho que nesse sentido, acho que a gente volta um pouco pra mostrar como é difícil. Eu acho que a gente tem poucos livros, porque eu acho que Uhum. poucos escritores conseguem escrever comédia. Eu acho difícil tu ter o negócio do timing ali. É que nem você Eu falou, é acho também. muito preciso, né? E aí se dá uma escorregada, não funciona. Fica, sei lá, Sim. diferente. Fica difícil de engolir, né? Esse negócio de ser difícil, eu não sei, assim, eu acredito mais que cada pessoa tem o seu próprio tino, tem a sua própria habilidade, eu não sei, porque vários autores, eu já ouvi isso de várias pessoas, até de roteiristas também, falando assim, nossa, escrever comédia é muito mais difícil do que escrever drama. Já ouvi isso de várias pessoas, de outros autores, amigos meus que escrevem drama, eles falam, eu não consigo escrever comédia. E eu fico assim, me achando, né, pra mim é super fácil. Mas, tipo assim, drama eu não vou conseguir escrever. E aí? O que adianta? Como assim eu escrevo mais difícil? Então eu sinto que é muito da vibe da pessoa, do que a pessoa está acostumada a ler, as referências dela, o jeito que ela se comunica. Eu realmente não sei, mas não sei dizer se escrever comédia é mais fácil ou mais difícil de escrever drama. Eu sei que eu escrevo com muita facilidade de comédia. Drama eu já tenho um trabalhão, assim, para escrever. Então, não sei qual é a verdade nessa questão. É, isso é muitas reflexões, mas uma coisa que tu falou que eu acho que a gente tem um costume, né? A gente mesmo acabou de falar isso, que eu acho que às vezes dizer se algo é mais fácil ou mais difícil, né? De alguém, por exemplo, ai, como é fácil para um autor escrever um romance, mas é que eu acho que não existe isso de fácil ou difícil, é muito sobre, que nem tu falou, ter mais facilidade, daqui a pouco a pessoa estudar mais como escrever aquele gênero e isso facilitar para ela, mas não quer dizer que existe o peso assim certo e uma medida para cada coisa. Então, é muito importante Sim. trazer isso, porque eu acho que a gente tem esse costume de meio que colocar em caixinhas de fácil e difícil, se é um gênero, enfim, né? Muitas vezes sobre cultura isso, né? Mas enfim, Felipe, eu fiquei com uma coisa na cabeça que tu trouxe logo no início, assim, que é sobre o marketing do teu livro, né? Como tu te planejou, já que vinha dessa vivência do blog, para lançar o livro de um jeito assim, vou lançar e fazer bombar. Então, queria entender mais essa estratégia do início e até o que tu faz hoje em dia mesmo para manter os leitores e pensar como usar isso para novos projetos. Então, como tu trabalha o marketing mesmo enquanto escritor. Tá, então assim, quando eu comecei, eu tinha essa ideia, eu tenho que publicar alguma coisa, né? Porque para as pessoas saberem que eu existo, eu tenho que ter alguma coisa publicada para pelo menos poder apresentar, para poder divulgar, para eu falar, oi, sou escritor aqui, meu livro é esse, porque sem nada publicado, sem nada escrito, não, né, não tinha nada para mostrar. Então eu falei, tem que começar de algum lugar. E foi por isso que eu estudei como o mercado funcionava. Eu pensei logo, vou fazer uma autopublicação na Amazon. Então, quis entender como funciona a autopublicação, o que eu preciso, quais são os profissionais que eu vou precisar contratar para trabalhar no meu livro. Aí eu comecei a ver que eu precisava de uma capa bonita, que eu precisava de um título chamativo, eu precisava de uma revisão, de uma preparação. Então, são vários profissionais aí que eu fui vendo que eu ia precisar contratar. E aí eu falei, bom, eu preciso de dinheiro, né, para pagar essas pessoas. Então, comecei a levantar um orçamento do meu próprio dinheiro. Eu tenho um trabalho formal, na época eu tinha, que é o mesmo trabalho que eu tenho até hoje. Então, assim, eu falei, vou montar um orçamento, e era um orçamento limitado, então eu sabia que não dava para fazer tudo. Eu tinha que fazer o que cabia no meu orçamento, o que faria sentido para mim. Então, eu fiz parceria com algumas pessoas, e aí eu tive parte da estratégia que era a necessidade de fazer esse orçamento funcionar, que era, eu não posso escrever um livro de 500 páginas, por exemplo. Porque se eu escrever um livro gigante, vai sair muito mais caro produzir esse livro. Porque o revisor vai ser mais caro, a diagramação vai ser mais cara, o preparador vai ser mais caro. Então eu falei, eu quero escrever um livro curto, que eu consiga pagar por ele com alguma folga. E também um livro curto, ele ajuda os leitores a lerem muito rápido. Então eu lancei o Guia de Família Independente, mas ele era uma versão diferente, ele era uma novela que para quem não, para quem talvez não conhece, a novela é um formato de história que ela é entre o conto e o romance, ela fica ali no meio, em questão de tamanho. Tem outras características também, mas o tamanho é o principal.
Então eu falei, vou sair em formato de novela, porque as pessoas vão ler, vai ser barato para as pessoas comprarem, elas vão ler rápido, vão poder avaliar, vão poder divulgar com mais facilidade, vai ser barato para mim produzir. Então eu publiquei o Guia de Família em formato novela, e aí teve várias coisas que eu queria contar na história, porque a história já estava dentro de mim. Só que eu tive que cortar, assim, não dá para botar esse plot agora. Quem sabe se no futuro alguma editora aparecer e querer republicar, estamos aqui para contar. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, quando a Paralela chegou na minha vida, eu falei, nossa, é o anjo entrando aqui na minha história. E aí ela falou, Felipe, queremos um romance de gay de família. Eu falei, é agora. Então, tudo aquelas histórias. Então, eu não tive dificuldade para transformar de novela em romance. Porque tudo que eu queria era escrever de fato um romance. Então, eu já tinha as histórias todas, já sabia exatamente quais cenas que tinham ficado de fora eu queria colocar. Então, eu tive essa oportunidade. E aí foi muito legal. Daí em diante, coisas incríveis começaram a acontecer. Deu muito certo que as pessoas leram rápido. E depois, quando o livro foi relançado pela Paralela, as pessoas leram e curtiram muito. Eu tinha muito medo disso, eu não sabia o que ia acontecer, se as pessoas iam gostar ou não, ainda mais por ser. Eu sentia assim, que o meu livro estava sozinho no recreio, sabe? Não tinha outras pessoas assim, para falar, meu livro é parecido com esse aqui. Não sei quem era. Se você leu tal livro, vai gostar do meu. Eu não sabia direito como comparar. Hoje em dia eu já consigo fazer várias dessas comparações. Tem vários autores que são meus amigos também. O próprio Juan, por exemplo. Mas na época eu não sabia. Então, e deu certo, assim. Então, o Guia de Família foi muito bem avaliado, as pessoas amam e tem muitas resenhas positivas, então acho que isso me deu muita motivação para continuar. E agora, falando do marketing, o que eu faço agora foi começar eu mesmo divulgar meu livro. Então, hoje eu tenho essa noção de que o marketing tem que partir de mim mesmo. Então, eu sou a pessoa que vai divulgar o meu livro. A editora ajuda, ajuda, mas o trabalho da editora na minha cabeça é a distribuição. A editora vai colocar meu livro nos lugares, vai colocar meu livro nos eventos, nas livrarias, onde quer que for. Mas em questão de marketing, a editora tem, sei lá, 500 outros livros para ela divulgar. Então, na época que lançou meu livro, a editora vai ali fazer um esforço. Mas depois, tipo, a Paralela, por exemplo, é uma editora muito grande. Eles lançam 2 livros por mês, ou às vezes até mais. Então, o Grupo Companhia das Letras lança, sei lá quantos livros. Eles lançam uns 10 livros, uns 20 livros por mês. Todas as editoras maiores têm esse volume, né? Então, eles têm que divulgar os livros que eles estão lançando e todos os outros livros que eles já lançaram. Então, tipo, é muito livro. Então, eu não posso esperar que o marketing deles vai ser suficiente para botar meu livro aí na boca do povo, sabe? Eles fazem o que eles podem, mas eu sinto que isso é muito a minha responsabilidade. Então, eu também, do jeito que eu sempre faço, eu comecei a estudar sobre marketing, eu fiz curso de marketing, comecei a analisar como as pessoas produziam conteúdo, e até hoje eu estou estudando, eu aprendi um monte de coisa, e eu não tinha esse jeito para gravar vídeo, para foto. Instagram é uma coisa que eu não usava, assim, então eu aprendi tudo especificamente para o meu livro. E eu tava morrendo de medo, tipo, caramba, essa é a minha grande chance, eu sou um autor estreante, cara, já comecei na Companhia das Letras. Isso é incrível para mim, eu não posso perder essa chance. Então eu quero que esse livro vá o mais longe possível. Para ele eu vou fazer tudo o que eu puder, e é o que eu estou fazendo até hoje. Tudo que eu posso, e é isso. Eu sinto que eu divulgo o meu livro. Eu conheço muito bem o meu livro, então eu sinto que eu sou a melhor pessoa mesmo para falar dele nas redes sociais e nos eventos que eu frequento. Então eu sinto que eu tenho essa grande responsabilidade com o Gay de Família. Eu achei muito legal isso de ter sido estratégico, sabe? De pensar assim, eu vou fazer dessa forma porque é um formato que vai fazer mais sentido, porque eu vou usar ali a Amazon, mas depois eu penso no futuro de fazer de tal jeito, porque vai ser em outro formato e tal. Então, muito legal isso, porque eu acho que às vezes a gente não pensa, a gente pensa à frente, mas não pensa tão à frente, sabe? Eu acho que tu conseguiu fazer uma estratégia muito avançada. Eu tinha um plano a longuíssimo prazo, assim, quando eu lancei o É. Independente, era uma coisa de tipo 5, 10 anos. Quero conseguir uma agente literária, quero entrar numa editora legal, quero participar de eventos. E tinha esses planos. Só que com o Gay de Família aconteceu muito rápido. Foi muito mais rápido do que eu pensava. Tipo, eu não estava preparado para a repercussão toda que o livro teve. Tipo, eu pensava em entrar numa editora, mas não imaginava que ia ser a Companhia das Letras, para começar. E nem que ia ser Sim. tão rápido, foi muito rápido. Foi tipo em questão de 3 meses que eu lancei o Independente, na outra o livro já estava acompanhando as letras, sabe? Então foi acontecer a publicação e depois teve o contrato para transformar Gay de Família em filme. Então foram coisas que eu nunca. O filme é uma coisa que eu nunca nem sonhei. Eu sempre falo isso. As pessoas vivem me perguntando: quem você sonhava, quem você sempre sonhou pro elenco de Gay de Família, quem os atores. Eu falo, gente, eu nunca nem sonhei. Como assim sonhei com o elenco? Sei lá. Eu não sonhava nem ser publicado por uma editora tradicional. Imagina um elenco de filme, sabe? Eu pensava, vou lançar meu e-book,
vai aparecer alguns leitores, vou começar a construir uma comunidade, depois eu vou lançando outros e-books, outros livros, e minha comunidade vai aumentando. Aí quando eu estiver com uma comunidade grande, ali, firme, segura, quem sabe eu posso tentar alguma coisa. Então, assim, era parte de formiguinha que eu tinha, e realmente aconteceu muito rápido. Sim. Nossa, que legal. É, eu queria saber, Felipe, se hoje em dia, assim, pensando nos teus novos projetos, ou enfim, outras coisas que envolvem também Gate Família, como é que é o teu processo, assim, tua rotina de escrita? Se tu tem uma rotina, ou se é uma coisa mais esporádica, ou trabalha pro projeto, como é que é esse lado mais criativo, assim? Eu sempre entrego tudo, assim, para uma história só. Então, eu raramente trabalho tipo, trabalhar em dois livros ao mesmo tempo, eu não consigo fazer isso. Eu tenho Sim. esse plano esse é o meu, como posso dizer assim, é o meu contrato com a minha escrita, assim, é o meu combinado com a minha escrita. Eu quero ser um escritor, eu quero criar uma carreira, eu quero lançar vários livros, mas eu também quero viver a minha própria vida. Eu tenho a minha família, que eu amo muito, minha família não é igual a do livro Horrorosa, minha família é ótima. Eu tenho aqui meu marido, tipo assim, quero viver meu casamento, eu tenho meus amigos que eu amo, quero viver com eles também, quero experiências amplas na minha vida, sabe? Eu não quero ser aquele autor que vai doar tudo para a escrita, porque eu amo escrever. Eu acho que todos os autores que provavelmente passaram por aqui falaram isso, que eles amam escrever. E se você deixar, você quer dar tudo que você tem ali no livro, você quer entregar a sua vida toda. Se deixar, você quer passar o dia todo escrevendo, quer viver só daquilo. E para mim, eu não quero isso. Então eu tive que me forçar. Então, assim, todo dia, minha rotina de escrita, eu tenho um horário para escrita. Eu escrevo de segunda a sexta, não escrevo finais de semana, feriado. A escrita eu levo ela como um trabalho. Mas assim, eu tenho, sei lá, 1h30 por dia para escrever. Quando eu sento no computador para escrever, eu ligo um cronômetro lá, 1h30, e vou escrever. Não tenho meta de palavra, não tenho nada. Nessa 1h30, eu vou fazer tudo relacionado à escrita. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, essa é a minha escrita do dia. Estou aqui falando com vocês, divulgando meu livro, falando. Então vocês estão no slot da escrita hoje. Para amanhã, quem sabe eu posso sentar, escrever meu livro. Então, se eu tiver que revisar meu livro, vai dentro dessa 1h30. Se eu tenho que dar uma entrevista por e-mail, escrever algum texto relacionado, tudo vai nessa 1h30. Então, esse é o meu processo. E eu estou sempre escrevendo um livro. Eu vou escrevendo sem. Não tem um prazo fixo. Já sei mais ou menos ali o meu ritmo. Então, quando eu começo a escrever, eu já sei quanto eu vou demorar para entregar aquele livro. E eu tenho uma coisa de querer escrever livros curtos. O Guia de Família, por exemplo, tem menos de 300 páginas. Eu tenho esse. Primeiro que é mais fácil de escrever, é mais rápido para escrever, para revisar, para reler, que eu vou ter que reler esse livro tantas vezes, e eu quero que ele seja curto. E também para os leitores poderem comprar. O preço do papel está aumentando horrores e no Brasil os livros estão ficando cada vez mais caros. E eu sinto que se eu escrever um livro muito grande, daqui a pouco ele está R$ 80 nas livrarias. E é uma coisa que eu não quero. Então eu penso nisso muito. Quem são os leitores que vão poder comprar meu livro? Sabe? Será que a minha família vai conseguir comprar meu livro se ele for R$ 80? Então talvez não. Então eu quero escrever um livro curto que eu sei que pelo menos é a minha parte ali do livro ser barato. Então o meu combinado com a escrita é isso. Todo dia eu escrevo, quando terminar, terminou. Quando eu termino um livro, eu me dou umas férias ali no meio, tipo assim, eu vou ficar um mês sem escrever nada e depois eu volto com o próximo livro. Então eu tô sempre escrevendo alguma coisa. Bom, você já falou, né, que tá sempre escrevendo alguma coisa, e aí a gente quer saber quais são os seus próximos passos, né? O que que você... não que você esteja escrevendo, porque isso daí ia ser um spoiler gigante, mas... acho que a última coisa que a gente teve acesso foi um conto de gay de Natal. Sim, 2023. Isso, e eu ainda não li. Eu tô esperando, é que aí eu O tenho Natal. o meu objetivo do ano. Eu sempre reúno alguns títulos que eu quero ler no período de Natal, porque eu gosto do clima e tal. Então, vou ler no final do ano. Mas, enfim, queria saber como é que tá aí, se a gente tem novidades em breve, até daqui a pouco sobre os direitos de gay de família, né, que foram comprados. O que você pode adiantar assim pra gente? Então, agora, nesse exato momento, eu estou finalizando o meu segundo livro, que a Paralela já está na mão da Paralela, né? A gente vai lançar em 2025. Eu não sei ainda se vai ser, a gente não tem certeza ainda se vai ser primeiro semestre ou segundo semestre, vai ser ano que vem, isso com certeza. Eu passei, depois de Guia de Família, eu passei várias tentativas para tentar escrever esse livro, agora ele finalmente saiu. Falta, na verdade, eu entregar os agradecimentos só, que é uma parte que eu adoro fazer, então estou aqui me esforçando também. Provavelmente devo acabar essa semana, eu vou entregar esse livro. Mas em 2025, então, vai ter livro novo meu.
E aí depois, assim que eu acabar esse livro, eu vou começar a escrever um outro livro, que eu ainda estou estudando exatamente qual vai ser a história que eu quero contar. Tem muita gente que me pede, ai Felipe, a continuação real agora de Gay de Família, cadê? A gente quer saber o que aconteceu na vida deles. Então, é uma coisa que eu estou estudando ainda, se eu vou fazer uma continuação, se eu não vou. O Gay de Família, quando lancei ele independente, eu tinha pensado nele como uma série mesmo, uma série de novelas, né? Ia ser uma série de novelas para contando a convivência do Diego com as crianças, e aí ia ter, sabe, ia ter o conto de Natal, ia ter eles numa casa de praia, ele indo na casa das crianças, ele na escola, sabe, vários momentinhos, assim, que é um tipo de série que eu adoro, tipo, você nem é obrigado a ler tudo na ordem, pode ler qualquer ordem, são momentos da vida deles, era uma coisa que eu queria fazer. Isso quando era uma novela, né, que ia ser bem mais rápido de escrever e tal. Quando foi lançado pela Paralela, eu fiquei, bom, agora são romances. E não depende mais só de mim escrever uma continuação. Porque a continuação tem várias coisas. Tem a questão do mercado. Será que uma continuação vale a pena escrever? Eu sou um autor estreante. Será que vai ter público para essa continuação? Será que a editora vai querer arcar com esse risco? Porque uma continuação sempre vai vender menos que o anterior, né? Então, é tipo assim, é um livro que você sabe que ele não vai. Provavelmente quem leu o dois é porque leu o um. Ninguém vai ler o dois aleatoriamente. Sim. Raramente isso vai acontecer. Então tem essa questão. Será que a editora vai querer isso? Será que faz sentido para mim? Então é uma coisa que eu estou estudando ainda, assim, a possibilidade. Eu já tenho ideia, é uma coisa que essas crianças elas vivem, parece que elas são reais assim para mim, que eu amo esses personagens, tanto o Diego quanto as crianças, a família toda ali, eu amo muito eles, eu fico imaginando eles toda hora em várias situações. Tanto que agora eu comecei, esse já é um outro projeto paralelo, que é a minha newsletter agora, que é a Hoje Dioguinhos, que eu conto, são microcenas do Diego com as crianças. Então é uma coisa, assim, já que eu não posso garantir que eu vou me dar de presente uma continuação, eu quero continuar falando sobre eles. Tanto para divulgar o livro, se rolar uma continuação, eu vou divulgar a continuação também. Já teve o conto de Natal, como você falou, então eu estou contando agora essas microcenas do Diego com as crianças. São microcenas mesmo, é coisa, tipo assim, são parágrafos que eu posto. Toda semana eu lanço um novo. O Diego com as crianças em situações variadas que podem ter acontecido ali no meio do livro, no meio de Gay de Família, pode ser depois, pode ser antes, é uma coisa assim, jamais saberemos onde essas cenas estão acontecendo. Mas é uma coisa que eu estou amando fazer, as pessoas estão se divertindo muito, assim, está sendo muito divertido para mim poder revisitar eles. Então, assim, acho que no momento que eu receber um sinal verde da editora, do mercado, sei lá, ou de mim mesmo, de repente se eu me dar a louca e falar, vou escrever sim. Então acho que no momento que eu receber esse sinal verde, vai sim ter uma continuação de Gay de Família. Pode ser meu próximo livro, sem ser, pode ser meu terceiro livro, né? Pode ser o quarto, não sei. Mas eu tenho vontade. Sobre o filme de Gay de Família, é uma coisa assim que está completamente fora do meu controle. Tá? Tipo assim, quando uma produtora ela compra os direitos para fazer, para transformar o livro, para adaptar o livro para um filme ou para uma série, seja lá o que for, eu sou apenas o criador original, assim, da história. O que essa história vai virar, como ela vai ser adaptada, eu não tenho nenhuma participação, qual vai ser o elenco. As pessoas geralmente me falam assim, deixa eu participar do filme, eu sou ator. Eu falo, gente, não sou eu que contrato ninguém. Eu não sei quem vão ser os roteiristas, quem vai ser o diretor, qual o elenco, eu não tenho poder nenhum sobre isso, pelo menos por enquanto. Pode ser que a produtora queira a minha participação no projeto, fala, não, queremos você como consultor, como roteirista. Não sei, pode acontecer. Mas por enquanto é apenas uma promessa, assim, é só um projeto. Então ele precisa de orçamento para acontecer. E agora eu tive um sinal positivo, assim, que foi muito legal, que a produtora está realmente, a Maria Farinha Filmes, ela está realmente trabalhando no filme, já tem uma bíblia do projeto, eles estão prontos para apresentar esse projeto para as pessoas que realmente importam, que são os players, né, do mercado, que é a Netflix, que é a Amazon, não sei quem vai produzir esse livro, a Globo, de repente, quem sabe. Então a gente tem uma data agora, acho que se eu não me engano é março de 2025, tipo assim, é o prazo para esse orçamento sair, para esse projeto acontecer. Então é o que eu falo assim, gente, tudo pode acontecer, eu sempre falo isso, tudo pode acontecer, inclusive nada, pode dar errado, pode chegar lá mais 2025 Sim. e não conseguir, bom, gente, o mercado de livros já é uma coisa muito estreita ali, muito, muito complicada ali de você navegar. O de audiovisual é mais ainda. Então, assim, eu tento manter sempre minhas expectativas baixas. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, se acontecer, vai ser maravilhoso. Se não acontecer, gente, faz parte. Assim, eu tenho que fazer o que eu posso fazer a respeito. Nada. Não está no meu controle. Então, assim, estamos na torcida. Eu estou um pouco confiante, estou esperançoso. Quero muito que aconteça. Vai ser incrível, assim, para mim ver essa adaptação filme, né, de Gay de Família. Mas é isso, março de 2025 a gente vai saber se vai para frente ou não vai.
mas eu tô confiante, acho que pode dar uma adaptação muito legal, assim. Acho que vai dar tudo certo. Já estamos Vamos ansiosos. Ah, isso torcer, aí. vai dar tudo certo. Só pra reforçar aqui, a gente vai deixar todos os links do Felipe na descrição do episódio. Então, a newsletter que ele comentou ali, né, os joguinhos, vai estar lá também. Bom, Felipe, infelizmente chegamos, né, no fim do episódio. E aí, para encerrar, eu queria saber, assim, das tuas maiores inspirações, referências, e inclusive se tu tem aí na manga um livro favorito para indicar pro pessoal. Nossa, muita responsabilidade agora que eu falei da comédia, tem que ser o livro mais É a mais, engraçado que o pessoal já leu é a mais difícil essa daí, tá? Todo mundo na fica, meu Deus, vida. o que eu falo? Nossa, em questão de inspiração, os primeiros livros que eu comecei a ler, assim, acho que a minha primeira história de comédia, as primeiras histórias de comédia que eu comecei a ler foram os livros da Sophie Kinsella. É a autora de Beck Bloom, por exemplo, eu sou apaixonado pelos diários Eu de um Mocinho de amo Beck Bloom. Back Blue. Eu amo, tipo assim, é uma série gigantesca, que ela deve ter uns 9 ou 10 livros, será já. Eu já li praticamente todos, tem uns assim que eu tô guardando, porque eu não quero me despedir dessa personagem, não quero que ela vá embora nunca. Mas eu amo, assim, então a Sophie Kinsella foi uma grande inspiração para mim. Eu li tanto da série Back Bloom quanto outros livros que ela lançou. Então, no começo, foram os primeiros livros, e eu achava muito interessante o jeito que ela criava as histórias, porque não eram histórias. Ela tinha essa coisa da comédia romântica, e as comédias românticas fogem muito do padrão. Não é um romance tipo assim, o cara, a garota. São uns plots muito doidos, assim. A menina que é a madrinha com o padrinho do casamento. Tem umas coisas assim muito loucas. E eu simplesmente amo o livro da Sophie Kinsella. Mas no Guia de Família teve uma história que foi muito importante para mim, que aí já deixa aqui também a recomendação, que são os livros do Renato Rito. O Renato Rito ele também escreve livros de comédia. É uma comédia romântica, mas ele tem uma pegada muito forte assim, de comédia. E aí, na época que eu estava escrevendo Guia de Família, eu estava meio inseguro, assim, aquilo de não saber meu espaço, né? De saber se tinha espaço para mim. Falei, será que as pessoas vão entender esse tipo de história? Porque ninguém fala desse tipo de história. E aí o Renato Rito lançou um conto, era uma novela, era meio um conto, meio novela, que é Brilhante o nome. E aí é uma história adulta, é uma história gay também, uma história LGBT, adulta, e é uma história de comédia, assim, que eu ri de chorar, falei, eu amei, assim. E tinha tudo a ver com Guia de Família, sabe? E aí eu vi as pessoas divulgando e falando, e avaliando, e tava dando, eu falei, bom, se as pessoas gostaram dessa história do Renato Rito, eu acho que tem espaço para mim também, eu acho que elas vão gostar da minha história também. E aí ele virou uma grande referência para mim, ele me deu muita, sem conhecer, tipo, falando ele, não falei com ele, mas tipo, ler a história dele e ver aquela história existindo me deu muita motivação, me deu muita confiança de que eu podia fazer também. Hoje em dia eu já falo com o Renato Ritter, ele é um amigo próximo meu também. A gente conversa bastante também, assim, troca muita ideia, muita figurinha. E ele foi muito importante para mim. Hoje ele já lançou outros livros também, ele lançou o Marketing do Amor, que é um romance que saiu pela Intrínseca, se eu não foi ano passado, acho que foi no comecinho do ano passado, 2023. Também é uma comédia, e é legal porque era todo em formato de e-mail. Não só e-mail, mensagens, e-mail, é um livro assim contado dessa forma, sabe? Meio que tem carta, tem print, tem um monte de coisa, assim, é uma história contada de uma forma meio Massa. doida, que não é em prosa. Então, gosto muito. Agora, assim, de referência, eu vou. Acho que eu vou falar. Eu sempre falo desse livro também, que o livro se chama Ninguém Morre Sem Ser Anunciado, é da Paula Gomes. Eu amo os livros da Paula Gomes. Ela é uma escritora independente. Ela ainda, acho que ela não foi publicada por nenhuma editora. Ela publica muito na Amazon. Os livros dela são hilários, assim, só que são livros completamente doidos. Esse Ninguém Morre Sem Ser Anunciado é sobre uma realidade que as pessoas sabem como vão morrer. Tipo assim, existe um site que as pessoas entram e pesquisam o nome delas e elas descobrem como elas vão morrer. O site fala como, exatamente como. Eles não diz quando, só o como. Então as pessoas já crescem, já sabem com o que vai acontecer. E a história da protagonista, ela sabe que ela vai morrer com uma machadada na cabeça. Então, desde pequena, ela tem essa informação que os pais passaram para ela, então ela sabe. Então, o livro fala a história toda dela, como ela cresceu com essa possibilidade de morrer com a machadada. Então, os pais dela botavam um capacete nela, todo mundo tem muito cuidado com ela, para ela não correr esse risco de morrer, porque ela não sabe quando vai acontecer, sabe? E o livro ele é narrado de uma forma tão hilária. É muito diferente de tudo que eu já li. É uma coisa que eu amo, assim. Eu falando parece que é uma tragédia, né? Parece que é o drama, imagina, saber que vai morrer com machadada. E aí é a história dela, assim. Eu amo, amo, amo o tipo de humor dela. Mas é aquela coisa, o humor, ele tem
gêneros também, digamos assim. Então tem aquele humor mais Sim. caótico, tem aquele humor mais sombrio, tem aquele humor ácido, tem a dramédia, que é uma coisa que eu amo muito escrever, que mistura muito drama e comédia. Então tem vários tipos de humor. Então, assim, as pessoas têm que descobrir qual é o tipo de humor delas, sabe? O que elas gostam mais. Tem humor que é super dramático. Por exemplo, em série, a gente pode falar da série Fleabag, que é uma série que eu Nossa, é tudo. amo de paixão, mas é uma série que ela trata de, ela fala de suicídio, ela fala de luto, ela Sim, é fala de um muito monte de intenso. assuntos pesadíssimos, né? Então, assim, é um humor que pode funcionar para umas pessoas, pode para outras não, mas eu amo, assim, então, assim, esse Ninguém Morre Sem Ser Anunciado é um dos livros que eu sempre alguém perguntar uma comédia assim, que te marcou. Esse foi o que me marcou muito, porque eu achei muito diferente de tudo que eu já tinha lido. E a comédia tem isso, os plots de comédia geralmente eles são bem doidos, assim, eu amo. Eu acho que o meu tipo de livro favorito é esse, livro doido. É um plot assim que eu não, que você não consegue ver qual outro livro que fala mais ou menos disso. Não tem, assim, não sei. A comédia ela tira. Eu gosto dessa magia da comédia. Eu sinto que ela tira um plot, assim, uma magia, um enredo de coisas que são muito simples, às vezes são histórias do dia a Uhum. dia. Às vezes não tem nada de mirabolante na história, mas do jeito que o ponto de vista que colocaram naquela história fazia ela se transformar. Então eu amo. Sim. E tem a questão também de explorar o limite ali, né, das coisas, né? É muito É interessante. muito interessante, assim, às vezes é uma situação que você já viu um milhão de vezes acontecendo ou na sua vida ou em Uhum. outros livros, mas ele foi Uhum. colocado ali de um jeito tão diferente que parece que é original, parece, nossa, ninguém nunca falou disso, nunca Sim. pensei nesse viés e aí tá trazendo ele naquela história. Eu acho muito bom. Ou então temos um episódio. É, Temos. E dicas boas aí no final, hein? Com livros pro pessoal sim, ler eu podia também. montar uma lista aqui, qualquer dia eu vou montar. Boa, manda pra Por gente e a gente indica favor, pra ó, todo mundo aí, já é por um favor. conteúdo pro teu Instagram. Ah, é É verdade, tem que verdade, fazer. verdade. A pessoa vive me pedindo lista. E livros parecidos com o meu, eu sempre tô sempre indicando, assim. Eu amo muito literatura adulta e comédia. Eu amo. Bom, então estamos finalizando, né, mais um episódio. Reforçando que todos os links do Felipe vão estar na descrição do episódio. Quero muito agradecer, né? É muito legal trocar essa ideia, falar de Guia de Família, que é um dos livros que eu acho que eu mais ri esse ano, assim, e é uma das minhas leituras favoritas que eu tive até agora. E foi muito legal ter essa conversa, falar sobre comédia, sobre como ela é importante também na literatura, né? Porque às vezes a gente, a maioria das vezes a gente esquece, acaba dando o valor ali pro drama, esquece que a comédia tem sim o seu charme e que é muito bom também, né? Ai, Felipe querido, muito, muito obrigada por tirar esse tempinho pra conversar com a gente. Apareça mais vezes pra gente bater um papo. Ano que vem, quando tiver o filme aí, novidades do filme também pra contar mais, fofocar com a gente. Obrigada mesmo. E pessoal, só reforçando mais uma vez, vamos deixar aí link pra compra de Gate Família, vamos deixar as redes sociais do Felipe e somos @Clube da Não Cultura também nas redes sociais. É isso, Fevi. É isso, um beijo pra você que nos assistiu e até semana que vem. Tchau, gente. Beijo.